tudo bem, tranquilo? Antes que alguém diga, mas você é o defensor da ética, gravando vídeo no carro, dirigindo. Sim, eu tenho esse comportamento antiético enquanto motorista, enquanto na minha vida pessoal, não na minha vida profissional. Mas enfim, esquecendo o meu comportamento antiético na minha vida pessoal enquanto motorista, vamos lá. Muito se fala de supervisão em terapia ABA, que é obrigatório, etc. Já disse que não é, já provei que não é, porque só existe obrigação decorrente de lei. Mas esse vídeo não é sobre isso. Muitos dizem, tentam implantar e implantam, e outros acreditam ser bom e ou se submetem a um sistema de supervisor, coordenador, analista do comportamento e aplicador, ou seja, numa hierarquia, uma falsa hierarquia, numa cadeia alimentar de pura reserva do mercado, pura reserva de mercado. E acham que esse é o padrão ideal e ficam dando dinheiro para os outros e acreditando em profissionais com titulações alheias ou com titulações até dentro da área, mas acadêmicas, que nunca tiveram experiência, nunca colocaram a mão numa criança, num jovem, etc. Ou que não entendem nada de ideia, e por aí nós vamos. Bem, mas esse vídeo também não é sobre isso. O que eu acho que é o mais ideal de atendimento ABA para uma criança com autista? E legal também, haja vista que o atendimento multiprofissional está previsto na Lei 12764 de 2012. Eu acho que deve existir um analista do comportamento que vai elaborar programas e participar da aplicação desses programas. E atrelado a esse analista do comportamento, alguns aplicadores, sei lá, 5, 10, acho que mais do que 10 não é legal, mas enfim, esse número eu não tenho ainda uma exatidão em relação a isso, até porque variaria conforme o contexto, conforme a capacidade do aplicador, do analista de gerenciar essas pessoas. Então nesse vídeo vamos trabalhar com uma hipótese de 10. Teríamos um analista do comportamento que elaboraria programas, participaria da aplicação desses programas, ajudaria no treinamento dos pais e por aí vai, mas teria um vínculo muito próximo com os pais, com a criança, ajudaria nessa coleta de dados, iria nas escolas, teria uma relação muito direta com os demais membros da equipe, fono, TO, fisioeducador, físico, psicomotricista, musicoterapeuta, ecoterapeuta, enfim, a depender do contexto, ajudaria no treinamento e supervisão da acompanhante terapêutica ou professora de apoio na escola, ajudaria na elaboração do PEI, enfim, seria o analista do comportamento diretamente responsável pelo caso e coordenando e supervisionando, como eu disse no meu exemplo hipotético, uma equipe de 10 aplicadores, mais ou menos, enfim, a depender do caso. E, novamente, nessa equipe de 10 aplicadores e analista do comportamento, que trabalharia diretamente, teríamos os demais profissionais das outras respectivas áreas, que estariam se reunindo com esse analista do comportamento, alinhando os programas de ensino, alinhando as terapias, as intervenções, as questões escolares, etc. A esse analista do comportamento, teríamos um outro analista do comportamento, um outro profissional, não necessariamente um supervisor com hierarquia, porque isso é uma grande balela, mas um outro analista do comportamento mais preparado para interpretar os dados, mais preparado para orientar nessa coleta de dados, inclusive indo a campo quando necessário e possível, inclusive vendo a criança quando necessário e possível.
Esse analista do comportamento, além de ajudar muito nessa coleta de dados, ele seria o intérprete desses dados e também teria o dever de colocar esses dados em planilhas e gráficos e, a partir desses dados, discutir com o analista do comportamento principal, com os demais membros da equipe, que são os outros profissionais de outras áreas, e os aplicadores, a depender da logística de todos eles, como está a evolução dessa criança. E à medida que os demais profissionais fossem aceitando essa ideia da coleta de dados, os demais profissionais iam poder começar a implantar esse sistema de coleta de dados e alimentar os programas, planilhas e gráficos que ficariam responsáveis que ficariam na responsabilidade desse outro analista do comportamento. Então seriam 2 analistas do comportamento, mas sem hierarquia, sem terminologia de supervisor, coordenador, nada disso. Alguém de fato preparado para trabalhar diretamente com a criança e com a família e com os aplicadores, e alguém de fato e preparado para lidar com dados. E ponto. Isso seria um atendimento padrão ouro. Isso é um atendimento padrão ouro. Mas mesmo esse que teria que lidar, que é o mais preparado, que é o que vai lidar mais com dados, ele também vai lidar com o analista do comportamento principal ou analista do comportamento mais do contato direto. Ele também vai ter contato com a família, com a criança, com os demais membros, com os aplicadores, etc. Isso seria uma equipe perfeita padrão ouro. Um analista do comportamento, seus aplicadores, um segundo analista do comportamento trabalhando com dados e os demais membros da equipe ajudando nessa coleta de dados. Por exemplo, a criança aceitou bem a ecoterapia. Ah, mas aceitou bem por quê? Porque mudou o cavalo. Aceitou bem porque foi o pai que levou. Aceitou bem porque teve um reforço. Percebam que existe uma análise do comportamento presente numa ecoterapia, como existirá numa terapia fonoaudiológica típica, numa terapia sensorial típica, numa educação física típica, num ambiente escolar típico. Portanto, é possível que todas as terapias e todos os profissionais, mesmo sem ser analistas do comportamento, possam adquirir conhecimentos nessa área, usar com os seus pacientes, usar em suas terapias típicas, mesmo que não sejam programas típicos, programas próprios de análise do comportamento, e todos fazerem, na medida do possível, coleta de dados e alimentar um programa, um software, uma planilha, um gráfico, enfim, whatever, interessa, que seja. Para o analista do comportamento mais responsável pela gestão dos dados, organizar isso tudo, gerir, dar feedbacks, lembra daquela mudança de comportamento que você teve com a criança, daquela mudança de ambiente, aquela mudança de reforço? Ela funcionou gradativamente, olha o gráfico aqui, A partir do momento que você foi implantando esse reforço e diminuindo o tempo de latência entre a resposta e a disponibilização do reforço, o comportamento foi melhorando. Isso é o analista do comportamento falando com o educador físico, por exemplo. Percebem? Então, isso é um padrão ouro de atendimento, não dá para negar, mas sem hierarquia, sem essa balela, sem essa chatice, para inglês ver, que na verdade é reserva de mercado. Então, são 2 analistas do comportamento, seus aplicadores, demais membros da equipe, com seus estagiários ou aplicadores também seria interessante para atender mais gente, com qualidade e padrão ouro, barateando essa mão de obra para planos de saúde, seguros de saúde, Estado de maneira geral, famílias que pagam particular, mantendo a qualidade e mantendo coleta de dados. Mas é simples, muito simples. Com o médico participando também, claro, pediatra, neuropediatra, psiquiatra, neurologista, foniatra, sei lá, seja lá o médico que estiver aí nesse caso, 1 ou 2, interessa, vai depender do contexto. Até porque pode ter questões de medicação, e isso tudo pode ir para a planilha também, pode ir para os dados. Isso é padrão ouro.
Agora, essa balela que eles ficam para inglês ver, nem sempre dá resultado e custa o olho da cara e não é nada humanista. Um abraço, espero que tenham entendido.